Olá pessoal, estamos começando mais um programa Partitura pela Local TV. Hoje eu recebo Roberto Seresteiro? Isso, Roberto Seresteiro. Por que Roberto Seresteiro? Então, meu nome na verdade é Roberto Mann, né? O último nome é Roberto Mann. E esse era o meu nome artístico, é alemão e tal, né? E eu utilizava esse nome como nome artístico, mas as pessoas não fixavam, não sabiam quem era direito. E eu sou de Piracicaba, sou piracicabano. Lá em Piracicaba o pessoal conhecia porque a família é conhecida, né? Então aquela, o Mann, Roberto Mann, o Mann. Aí eu cheguei em São Paulo, já estou morando em São Paulo já há alguns anos, quase 10 anos que eu estou morando em São Paulo. E aí eu comecei a cantar por lá, e eu falava Roberto Mann, ninguém sabia quem era, né? Uma vez no Sesc Santana, tinha um público que foi lá para assistir a minha apresentação, e aí a mulher falou assim, né? Daqui a pouco teremos aí a presença do Roberto Mann. Todo mundo ficou assim, né? Aí ele falou, daí 5 minutos, então daqui a pouco Roberto Seresteiro vai entrar no palco. Aí já teve uma reação melhor. Aí todo mundo começou a gritar. Aí falou, que Roberto? O Seresteiro. Achei o nome. Então acabou pegando. Por que Seresteiro? Seresteiro porque eu canto seresta, né? E é um gênero muito específico que está, infelizmente, cada vez menos cultuado, cada vez... Aliás, a gente está feliz de vir para Sorocaba cantar aqui, porque Sorocaba é um dos polos que aí mantém esse gênero vivo, essa cultura, né? Essa cultura da seresta, exatamente. E como você chegou até Sorocaba, Roberto? Por contatos de amigos. Eu conhecia já a Ana Bernardo, né, de São Paulo, que era esposa do Paulo Vanzolini, hoje viúva do Paulo Vanzolini. Sim. E a Ana Bernardo era muito amiga minha e a gente sempre foi muito amiga. Ela falou, nossa, mas esse estilo que você canta é muito específico, muito difícil de ter lugar para cantar, mesmo aqui em São Paulo, né? Aí ela falou, olha, tem um lugar lá em Sorocaba que eles gostam disso. Sim. E aí ela me indicou para a Mazé, né? Eu conheci através da Ana Bernardo e a Mazé apresentou você ao público sorocabano. Isso, Mazé exatamente. Ela que me chamou para vir cantar aqui. E aí foi amor à primeira vista. Então, isso que eu ia te perguntar. E aí, a gente se identificou muito, porque é tão difícil encontrar gente que cultua esse tipo de música hoje. E aí, quando a gente conhece, fica aquela coisa, aquela intimidade, como se já conhecêssemos há muito tempo. Porque é meio perigoso a gente falar hoje, tem muita noite de seresta em alguns lugares do Brasil, Sim. Que eles chamam de seresta, mas não é seresta. E, então, o que é? Seresta são gêneros específicos da música brasileira. É a valsa brasileira, quer dizer, a canção, a modinha, gêneros que vêm lá do século XVIII, XIX e que no século XX se popularizaram ainda mais pelo disco, né? Tá. Então é valsa, canção, modinha, o samba canção também, né? E o samba mais tradicional, aquele bem tradicional mesmo. Tá. Né? Que não é o de escola de samba, né? Para essa moçada, pessoal mais jovem que talvez, nem todos, mas eu sei que tem alguns que não conhecem, não sabem exatamente não conhecem exemplos de cada estilo que você citou agora. Uhum. Por exemplo, um exemplo de valsa para nós. Uma valsa brasileira, lá do começo dos anos 40. Por favor. Eu sonhei que tu estavas tão linda numa festa de raro esplendor. Isso é uma valsa. Um exemplo de modinha. Modinha? Modinha, por exemplo, temos na Casa Branca da Serra que eu fitava horas inteiras. Isso é uma modinha lá do século XIX, inclusive. Canção? Canção? Essa que você sabe cantar muito bem, que é Malandrinha. Malandrinha. A lua vem surgindo, cor de prata. Isso é uma canção. No alto da montanha verdejante. Legal. Malandrinha. E o samba canção? Então, o samba canção foi a ideia de unir o romantismo da canção, a beleza romântica do lirismo da canção, que é, por exemplo, Malandrinha, com o samba, que já tinha aquele andamento, né? Porque a diferença básica, por exemplo, a canção não se dança. A canção é uma música romântica, né? Ali, bem do início do século XX. Se balança. Você ouve, você presta atenção na letra e tudo mais. Então a ideia foi juntar
a canção romântica, o lirismo, toda dessa poesia que tem na Malandrinha e muitas outras, ao ritmo do samba. Então ficou o quê? Ficou uma música romântica, lírica, com uma letra apaixonada e tudo mais, e com uma batida do samba. Ainda que, não é aquele samba, né, de se dançar, porque né, por ser romântico, por ser lírica e ter aquela letra mais apaixonada, mais cheia de poesia e tudo mais, né? Então aí ficou o samba canção. Você pode nos dar um exemplo de samba canção? Podemos cantar um, né? Por exemplo? Caminhemos. Caminhemos. Ah, Ré menor, né? É um samba canção do Erivelto Martins. Não, eu não posso lembrar que te amei. Não, eu preciso esquecer que sofri. Faça de conta que o tempo passou e que tudo entre nós terminou e que a vida não continuou pra nós dois. Caminhemos, talvez nos vejamos depois. Vida comprida, estrada alongada, parto à procura de alguém ou à procura de nada. Vou indo, caminhando sem saber onde chegar. Quem sabe na volta te encontre no mesmo lugar. Eu estava apressado aqui, você percebeu? Você começou meio rápido, quase demais, no samba, né? Aí depois virou samba canção mesmo. Sim. Samba canção, por isso que é bom, mais, pessoal. Ele tem mais cadência, ele é mais lento, né? Por isso que é bom estar ao lado de quem entende do assunto realmente. Eu já estava fazendo tudo errado aqui. É para a letra ser mais apreciada, assim, para a gente prestar atenção nas palavras, gostar melhor na poesia, né? E aí mas ele não deixa de ter um ritmo, né? Sim. Diferente da canção, que ela é livre, né? Sim. Até porque as canções e modinhas, elas embalavam as serenatas. Tá. Então, o cara chegava na janela da amada, né? E aí ele... A lua vem surgindo cor de prata, né? Se botasse um ritmo, ficava uma coisa mais ligeira e não chamava tanta atenção. Até para cantar, né, no relento, a luz do luar, ficava uma coisa mais livre. Que legal, que bom. Muita história aqui, pessoal, muita história de Seresto, uma aula de música brasileira aqui com o Roberto Seresteiro e daqui a pouquinho a gente volta. Na hora de comprar um carro, tem gente que escolhe pela tecnologia, tem pessoas que decidem pela potência, tem aqueles que não dispensam beleza e design, outros escolhem desempenho e segurança. A Abrão Resi Hyundai reuniu tudo isso em duas lojas em Sorocaba, uma com toda a linha Hyundai importados e outra com a linha HMB Hyundai fabricada aqui no Brasil. Tudo com 5 anos de garantia e toda a tradição e confiança do Grupo Abrão Resi. Abrão Resi Hyundai nacionais e importados. Vem escolher o seu! Pessoal, estamos de volta com o programa Partitura pela Local TV, recebendo Roberto Seresteiro. Roberto, você é professor de música, é isso? Sou professor de História da Música. História da música brasileira, popular brasileira. Né? Tá, e como é que é ser professor de História da Música brasileira? Você dá aula para alunos de qual idade? Então, eu comecei fazendo palestras, fiz muitas palestras sobre o assunto. O que acontece? A gente que gosta desse estilo, você, eu, a gente, e a Mazé, o pessoal todo que gosta desse estilo musical, tem que pesquisar, porque infelizmente nós não temos muita informação sobre esse gênero na mídia hoje em dia, né? Não tem muito no rádio,
a gente tem que ir atrás. Então a gente tem que recorrer a livros, recorrer a velhos discos, né? Então eu desde pequeno, quando eu comecei a me interessar por esse assunto, quando eu tinha 12, 13 anos. Me desculpe, uma pergunta muito indiscreta agora, mas qual a sua idade? Estou com 30. Com 30 anos, então ainda continua novo e dando aula de música popular brasileira, da história da música, gente. Então, obrigado. Então eu comecei a pesquisar já por interesse próprio, então fui atrás de livros, porque você, por exemplo, se interessa pela música do Erivelto Martins, aí, nossa, Erivelto, né? Hoje nós temos a facilidade da internet, mas na minha época, né, nos anos 90, quando a internet ainda não era Falando como se fosse muito, pois é, muito velho. Mas não era popularizado assim, né? Então a gente tinha que ir atrás do livro que tivesse alguma informação sobre Erivelto Martins, ou aquele disco que vinha com um livreto junto sobre a biografia dele, né? Então a pesquisa surge como algo natural e a gente começa a pesquisar. E aí eu comecei a dar palestras sobre o assunto em faculdades e em conservatórios também. Dei palestra na faculdade Casper Libero, dei palestra na faculdade São Judas, dei palestra em outras também, e eu lembro agora também de ter dado uma palestra no Conservatório de Tatuí, sobre seresta, sobre esses gêneros. Na Unicamp também, na Unicamp lá em Campinas também. Legal. Tudo falando sobre esses compositores antigos. E dessas palestras acabou surgindo, eu sou formado em jornalismo, né? E estudei música também, então acabou surgindo essa ideia da história da música popular brasileira, porque é uma matéria e é um assunto muito rico e que se fala pouco, tem pouca informação hoje em dia. Então existe um arsenal enorme de compositores, de artistas, um cabedal de informações muito grande sobre eles, sobre as músicas, porque cada música tem uma história, não é só a letra. A gente começa a pensar, a partir da letra, tem como a sociedade vivia naquela época, como funcionava a música, como os compositores a compunham, o que reunia aqueles elementos, não só musicais, mas da letra também. Então, para cada momento social, político e emocional e da sociedade, existem músicas que representam aquele momento. Tá. Roberto, alguma música que não pode faltar durante suas palestras? Olha, que não pode faltar durante as palestras... depende do assunto da palestra, né? Esse ano eu dei algumas palestras sobre Tem uma delas que toda vez o pessoal pede durante a palestra? Porque, logicamente, você deve cantar durante as palestras, sim, né? Geralmente a gente canta. Eu dei muita palestra sobre o Noel Rosa, por exemplo. O Noel Rosa, grande compositor Noel Rosa, e o pessoal gostava muito de ouvir a história da polêmica entre ele e o Wilson Batista, que é uma história genial, que envolvia várias músicas, um compondo para o outro, respondendo em forma de música, brigando em forma de música. Uma coisa interessantíssima, que o Noel... Quem é você, por exemplo? Exatamente. Essa Palpite Infeliz, ela faz parte dessa polêmica. Você lembra o tom? É Lá maior. Lá? Pode ser um pedacinho? Pode ser, sabe por quê? O Wilson Batista estava brigando tanto com o Noel em forma de música que uma hora ele chegou e começou a irritar o Noel Rosa em forma de música. E aí o Noel falou que era conversa fiada, tudo que ele falava, umas coisas assim. E aí o Noel falou assim: quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz. Salve Estácio, Salgueiro Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz, que sempre souberam muito bem que a vila não quer abafar ninguém, só quer mostrar que faz samba também. Para quem não conhece a história da música, ela é uma música bonita, tal, mas ela passa meio não desapercebida, mas é uma música normal, digamos. Mas quando se sabe da história, ela passa a ser muito mais interessante. Ela passa a ter mais significado ainda, que foi uma espécie de cala-boca do Noel Rosa. Falou assim, não, chega, né? Quem é você que não sabe o que diz? Que palpite infeliz, né? E ele foi elegante ainda, né? Hoje em dia acho que seria uma coisa mais pesada, né? Se fosse... do palavreado usado hoje nas músicas, acho que seria uma coisa mais pesada. Com todo respeito ao funk, eu inclusive gosto de alguns... tem alguns muito interessantes, por sinal, mas se fosse no funk, hoje em dia as palavras estão muito mais soltas, né? Não seriam tão lisonjeiras, digamos assim. Lisonjeiras. Seriam palavras um pouco mais pesadas. Tá. Mais alguma história interessante, por favor?
Olha, tem muitas, né? de Tem muitas música? histórias. Alguma que te chama a atenção em especial? Alguma que me chama a atenção? Vixe, nessa onda de polêmicas, tem também a polêmica do Erivelto Martins com a Dalva de Oliveira, né? Por exemplo? Da qual a Caminhemos, que a gente cantou agora, Sim. é uma das polêmicas. Eles tinham recém-separado, né? Era um casal separado, e toda aquela tristeza do casal, aquele amargor que ele sofria, ele traduziu na música Caminhemos que a gente cantou. Tá. Então, também é uma história boa, mas são muitas, né? Esse ano, por exemplo, estamos comemorando o centenário do nosso querido cantor Carlos Galhardo, que era um grande intérprete de valsas, modinhas, canções, né? E, aliás, ficou até conhecido como o rei da valsa. E tem uma história que pouca gente conhece, que Fascinação, a música que ele mais fez sucesso, Fascinação, é uma música italiana, só que a primeira vez que ela foi cantada com letra foi no Brasil. Ah, é? Essa história é interessantíssima. Existia só a melodia, então Existia é isso? só a melodia mundialmente, de forma internacional, né? Ela era tocada em todo mundo ocidental, né? Como... E aí o jornalista e radialista Armando Lousada, aqui no Brasil, teve a brilhante ideia de escrever uma letra para essa música. E a primeira vez que se cantou Fascinação foi em português. Depois gostaram tanto que daí tem versão em inglês, em italiano, não sei o que, né? Tá. Então, a música, a melodia é italiana, mas essa letra, né, Fascinação, né, os sonhos mais lindos sonhei, né? Sim. De quimeras mil um castelo ergui, olha que bonito, né? Sim. Essa letra é em português. E essas palavras são brasileira. próprias da época também. Hoje em dia não se usa tantas palavras assim, tão... Rebuscadas. Rebuscada, aliás, rebuscada já é uma palavra mais rebuscada. Né? Exatamente. Até hoje em dia o pessoal fala que essas músicas são muito demodê, né? O que é mais demodê do que a palavra demodê? Né? Exatamente. Mas realmente são palavras da época, dos poemas da época, de como os letristas... Por isso que eu falo para você, a gente não pode separar a música do contexto, né? Tá. Então, os poetas da época, eles escreviam de uma forma diferente. Maravilha. Por isso que é legal estudar e conhecer, né, a história de cada coisa. Beleza, beleza. Pessoal, é uma pena, né? O segundo bloco já está acabando. Ah. Daqui a pouquinho a gente volta com mais música para vocês. Agora você compra sua viagem quando e onde quiser. O novo site da Monções Turismo, além de encontrar as melhores dicas de viagem, você compra suas passagens aéreas online com os melhores preços. E tem pacotes nacionais e internacionais em ofertas exclusivas. Acesse www.monções.com.br e boa viagem. Monções, viva a verdadeira experiência. Numa região de fácil acesso a Raposo Tavares e a poucos minutos de shoppings e hipermercados, surge o Granville Guanabara Residencial. Um empreendimento com toda a infraestrutura e segurança que a sua família merece. Apartamentos de 2 dormitórios entregues com acabamento completo e uma ampla área de lazer que conta com piscinas adulto e infantil, playground, salão de festas, boulevard e churrasqueira. Venha conhecer os apartamentos decorados e conferir de perto as melhores condições de pagamento para morar no que é seu ou investir em uma das áreas que mais crescem em nossa região. Use o seu FGTS na entrada e aproveite essa oportunidade, pois estamos na última fase de lançamento. E atenção, nesse mês, o Granville paga a sua escritura. Mude já! Plantão de vendas na rua Jaziel de Azevedo Ribeiro, 255 em Votorantim. Telefone 3023-2012. Granville Guanabara. O melhor custo-benefício na melhor localização. Pessoal, estamos de volta com o programa Partitura pela Local TV, hoje recebendo o Roberto Celesteiro. Roberto, fiquei sabendo que você vai lançar um CD. Pois é, finalmente, né, sofri muito para isso, porque infelizmente esse tipo de música que a gente gosta tem um público enorme, isso que é uma coisa impressionante, aliás é interessante até falar. Sim. Tem um público enorme, mas tem pouco espaço. Aliás, agradeço até vocês pelo espaço Nós agradecemos. cedido. Tem pouco espaço porque geralmente o pessoal associa a uma coisa que já foi embora, que não tem audiência, que não tem retorno imediato, essas coisas, né? Então, infelizmente, tem muito pouco espaço.
a seresta, esses gêneros antigos da música, antigos e bonitos, né? Mas tem pouco espaço. Mas um público enorme. Então eu consegui, durante muito tempo, né, juntar um dinheirinho com a ajuda dos meus pais também, Sim. ajuda da família, de outros amigos também. Foi aquela coisa, né? Vamos fazer o CD? Vamos. Esse Então, dinheiro vai voltar rapidinho. se Deus quiser, né? Opa! E aí o que acontece? A gente conseguiu juntar um dinheiro e de forma totalmente independente estamos fazendo aí esse CD, que se alongou porque as coisas vão surgindo, né? Primeiro tem que saber qual vai ser o repertório. Tá. E sem modéstia falar para você, eu Sim. canto mais de 500, 600 músicas de cor, assim, que eu sei cantar, que eu canto em show. Que tá na cabeça. É um negócio e muitas delas sabem. que até eu fico assim, nossa senhora, é muita música, mas é muita música Tá. mesmo. E muitas- Porque a gente ouve muito, né? Tá. E muitas delas você sabe a história, né? Sei a Por que ela história. foi composta e tudo mais, né? Então, para pegar um repertório e escolher 15 para gravar, Tá. então primeiro eu falo, não pode ser 20, não pode ser 25, aquela Faz um coisa, né? CD duplo, né? E aí no fim para sair 15 foi um parto, né? Foi uma tristeza enorme. A Mazé sabe que eu sofri, o pessoal daqui de Sorocaba também sabe. Era muita música, muita coisa bonita e muita coisa bonita ficou de fora, Tá. infelizmente. Ah, sempre vai ficar, né? Então- O CD, depois que você ouvir o CD, você vai pensar, nossa, ele poderia ter ficado melhor, mas sempre... Faltou aquela, porque não cantou sempre. aquela que a Isso. gente gosta tanto de ouvir. Isso é Então, faz parte da inquietação já, né? do Meus artista. amigos que estão vendo aí a concepção ficam já reclamando. Eu imagino o público quando vê o CD vai falar, nossa, ficou lindo, mas faltou. Mas tudo bem, eu acho que foi uma escolha bonita e ficou bem diversificado. Então vai ter modinha, vai ter canção, vai ter valsa, vai ter samba canção, vai ter samba de break, vai ter marcha rancho, que é um gênero antigo que não se canta mais também, né? Tá. Então tem de tudo. A gente falou aqui de vários ritmos e de vários estilos, mas você não deu um exemplo de samba de break. Samba de break, nossa, tem muitos, viu? A que vai no disco, pode falar já ou não? É surpresa? É surpresa, Surpresa? é surpresa. Uma outra, então, um outro samba Mas de break. um samba de break, aliás, o grande rei do samba de break foi o grande Moreira da Silva, né? Moreira da Silva. Antônio Moreira da Silva, que praticamente inventou esse gênero. Tá. Que a ideia era a seguinte, parar no meio da música e começar a bater papo, conversar. Ah, é? Ou fazer um comentário falado. Tá. Né? O samba de break ele tem um comentário falado. Tá. Então, foi invenção dele? foi praticamente ele que começou a fazer isso, né? Tá. E tem um samba que ele cantava muito, que era, por exemplo, o Acertei no Milhar. Que quer ver? Dó maior, só para dar o tom. Dó. Etelvina, acertei no milhar, ganhei 500 contos, não vou mais trabalhar. Você dê toda a roupa velha aos pobres e a mobília podemos quebrar. Acertar no milhar era jogar no bicho, né? Aham. Aí fala, vamos dar toda essa mobília para os pobres e vamos comprar tudo de novo, porque agora está sobrando dinheiro. Tá. E ele ficava, cada show ele fazia um break diferente. Tá. Então tinha show, apresentação, gravação, que ele falava uma coisa, outro ele falava outra. Quebra tudo essa mobília que agora o papai tá com tudo. Tá. Ele falava assim. Joga fora. tá saindo nota de 100 pelo buraco do pano. Olha que beleza, né? Então ele falava à vontade. E todas as músicas dele, várias músicas que ele fazia, tinha um break no meio que ele batia um papo e depois voltava na música no mesmo tom, no mesmo andamento. Tá. E aquilo deixava o público até mais interessado, né? Legal. Então, às vezes quando eu vou num lugar e o público tá meio assim, né, disperso, eu canto um samba de break, porque o pessoal, peraí, o que esse cara tá falando no meio da música, né? Aí Aham. chama a atenção do público até, né? Tem Interessante. aquela outra, Seu Garçom, é samba de break também ou não? Esse não é um Seu samba de garçom, break, por favor, de mas mim. é um samba sincopado, bem bonito, um samba de malandro dos anos 30, que aliás quem escreveu foi usando o próprio Noel Rosa, né? Tá. Da observação de um clima de botequim, de bar. Aliás, o samba se chama Conversa de Botequim, né? Aham. Você manda essa? Que tom é? Mi maior. Mi? Não sei, vamos lá, vamos tentar. tentar. Por que não? Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga beça, um guardanapo, um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa. Por aí vai, né? E é uma crônica
que o Noel Rosa fez da observação de um cara que chega no bar e começa a pedir umas e outras e fazer 1000 exigências e no final da música ele nem paga a conta, né? Pendura tudo. Quer dizer, é uma coisa até atual, né? O cara chega e faz 1000 pedidos e tal, pede isso, pede aquilo. E aí, 1000 exigências no final ele, né? Deixa pra lá, né? Alguma participação especial no... Olha, o CD vai ter algumas participações especiais muito interessantes. Que também não pode falar. Inclusive, os artistas pediram para não manter revelasse, manter o segredo para... Quando sair o CD, você já pega... Nossa, né? Toma um susto, né? Acho que é interessante esse processo. Isso é boa, essa surpresa. Fazer um lançamento aqui em Sorocaba, né? Nós vamos fazer um lançamento em Sorocaba, ainda temos aí alguns lugares aí já em vista. Eu acho que vamos fazer um lançamento bem bonito, ou até mais de um, né? Por que não? Claro, por que não? Lançamento do CD para divulgar cada vez mais esses gêneros, esse tipo de música. Eu acho que vai ser muito interessante. Que bom. Roberto, infelizmente o nosso tempo está acabando. Que pena, é uma pena, né? Vamos cantar a saideira? Vamos para encerrar com música? Pode ser? Vamos. Qual que vai agora? Eu vou cantar uma música que o pessoal aqui de Sorocaba gosta muito. Todo show que eu faço, eu tenho que cantar essa música. Sim. É uma música que o pessoal aqui já se identificou. Tá. Então toda vez que eu venho, a gente pede. É uma música, olha só, interessante. É um samba-canção que fez muito sucesso na voz da Dolores Duran, mas é uma composição do Flávio Cavalcante e se chama Manias. Flávio Cavalcante? Flávio Cavalcante, que era o apresentador, né? Sim, eu até ia te perguntar, é o mesmo? Ele que fez essa música, Tá. Fá maior. Fá, né? Dentre as manias que eu tenho, uma é gostar de você. Mania é coisa que a gente tem, mas não sabe por quê. Mania de querer bem, às vezes de falar mal. Mania de não deitar sem antes ver o jornal, de só entrar no chuveiro cantando a mesma canção, de só lembrar do cinzeiro depois da cinza no chão. Eu tenho várias manias e delas não faço segredo. Quem pode ver tinta fresca sem logo passar o dedo, de contar sempre aumentado tudo que viu e o que fez, de guardar fósforo usado dentro da caixa outra vez. Mania é coisa que a gente tem, mas não sabe por quê. E dentre as manias que eu tenho, uma é gostar de você. Maravilha! Muitíssimo obrigado, Roberto Seresteiro. Pessoal, até a próxima. Valeu.